Abra aí a sua Bíblia em João, no capítulo 15. Quero falar sobre um tema que eu gosto muito e que, sem sombra de dúvida, teríamos muito assunto para falar, poderíamos ir muito longe nesse assunto, que é sobre os frutos daqueles que estão ligados à videira e que são frutíferos. Todos nós somos chamados a frutificar, somos chamados a gerar frutos, a ter bons frutos, frutos dignos de arrependimento, que é o conforme que a Bíblia diz, e nós vamos falar rapidamente, uma rápida meditação sobre a importância da nossa vida gerar frutos. Então, leia comigo aí em João, no capítulo 15, o verso 1 diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permaneçam em mim e permanecerei eu em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si só, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Verso 5 diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será concedido. E aí, papai, obrigado pela tua palavra, nos abençoa nessa noite, nos ministra nessa noite através da tua palavra. Nós precisamos de ti, nós carecemos de ti, clamamos pela tua misericórdia nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Essa ministração fala, essa porção da Bíblia fala que existe uma videira, existem os ramos e existe um agricultor. E por óbvio, existem os frutos. O pai é o agricultor, é o que cuida, é o que poda, é o que corta fora. A videira é Jesus. Nós somos os ramos. E por óbvio, tem que dar fruto. A Bíblia está recheada de exemplos e de histórias e de associações dos frutos. Jesus ainda fala que pelos frutos o conhecereis. É pelos frutos que nós conhecemos. Que a árvore dão frutos segundo a sua espécie, que por óbvio uma videira de vinhos não pode dar laranja, assim como uma laranjeira não pode dar maçãs. Nós damos fruto segundo a nossa espécie, é natural dar fruto. E a Bíblia nos ensina que é muito mais do que natural, é fundamental que nós venhamos dar frutos. Uma pessoa nunca é aquilo que nós notamos na última conversa. A pessoa é aquilo que nós conhecemos de toda a história. Às vezes nós conversamos com uma pessoa num determinado momento, as coisas não estão boas, às vezes a pessoa é rude, é grossa, é estúpida, você fica chateado, mas se você conhece ela por muito tempo e por muitos anos, você sabe que ela não é a última conversa. Ela não é o que ela representou na última conversa, a forma com que as coisas tomaram um rumo estranho na última conversa. Você olha para os frutos dela, você olha para aquela história e você diz: não, cara, ela não é isso. Ela estava mal, ela não estava bem. Mas eu olhando para toda a história, eu vejo que os frutos que ela apresentou ao longo de toda a história significam mais do que a última conversa. A mesma forma, ao contrário, de alguém que apresentou frutos ruins de uma história inteira,
na última conversa, quer demonstrar algo que não é, e você conhece, cara, não é, não, essa eu não vou cair. Ela é o que ela apresentou ao longo de toda a história. Pelos frutos o conheceis. Nós somos reconhecidos pelos frutos, nós somos abençoados pelos frutos, nós somos recompensados segundo os nossos frutos. O que sai de nós é o que importa, o que as pessoas se alimentam é o que importa. Os frutos não são para nós mesmos, os frutos são para os terceiros. Terceiros se alimentam do fruto daquela árvore, a árvore não se alimenta do seu próprio fruto. Os terceiros fazem uso disso. E a forma com que Cristo nos ensina de que nós podemos dar mais frutos, que estar ligados à videira já é motivo suficiente para dar fruto, porque se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês darão fruto. É simples. Para dar fruto na vida, para que a nossa vida seja recheada de bons frutos, que nós venhamos a estar dando bons frutos àqueles que nos rodeiam, à comunidade, à nossa família, enfim, a todos que convivem conosco, basta uma coisa muito simples, estar ligado à videira. Eu estou ligado a Cristo. Se eu estou ligado a Cristo, a Bíblia diz, é óbvio que você vai dar bons frutos, porque nós damos frutos segundo a árvore que nós estamos conectados. Se eu estou conectado em Cristo, é por óbvio que a minha vida vai estar gerando bons frutos, a ponto das pessoas ao redor olharem e dizerem, cara, o que sai dali é bom, ali sempre sai coisa boa, dali se aproveitam coisas, como é bom estar com essa pessoa, porque o que sai dali é bom, o que sai dali a gente aproveita, eu tenho o prazer de estar ao redor, e esse é o perfume suave do cristão, ou deveria ser, porque se você está conectado à videira, você não vai dar outro fruto, a não ser aquele que ele está gerando, e aí, ele diz, cara, vocês podem pedir o que vocês quiserem estando conectados na videira, que vos será dado, porque alguém que está conectado em Cristo, tem o seu coração moldado, tem o seu coração trabalhado, e até o que ele pede, até o que ele ora, tem propósito, tem fundamento, tem essência. E assim ele vai falando da vida do cristão, e aí ele chega na hora da poda. E ele diz assim, aquele ramo que está conectado em mim e que não dá fruto, ele corta fora, porque esse ramo não quer estar conectado na videira, esse ramo ele não quer de fato receber o que a videira tem, esse ramo só quer fazer sombra, não quer fazer fruto, esse ramo quer só parecer que mas na realidade, na essência, ele não tem nada, ele não quer nada, ele na realidade não quer estar conectado, então ele corta fora. Mas aquele que dá fruto, ele usa um verbo diferente, ele usa o verbo podar. Aquele que dá fruto, ele poda para dar mais fruto ainda. A forma com que Deus nos recompensa pelos frutos é a poda. É a recompensa por estarmos gerando bons frutos. Eu digo, mas Robson, poderia ser diferente, né? Porque ninguém gosta de ser podado, ninguém gosta de ter que ouvir uma instrução, de ter que ser disciplinado, de ter que ter ministrado, ninguém gosta de ser chamado a atenção, nós não gostamos, mas essa é a forma com que ele recompensa quem está dando fruto. Essa é a forma com que ele encontra para que dê fruto ainda mais. Eu plantei um pé de limão lá em casa, e eu adoro limão. Já tinha um, plantei outro, digo, cara, esse aqui vai ser legal, eu mesmo fui lá, comprei, plantei. Cara, e tem galho para tudo que é lado. Cara, ele saiu, hoje pela manhã eu estava parado olhando, tentando colher alguns frutos, ele tem muitos galhos, aqueles galhos meio loucos, assim, que saem para tudo que é lado, sem muita organização. E eu olhei para aquilo, o que óbvio passa pela minha cabeça? Cara, eu vou ter que estar dando fruto, aqui, ali, está dando um pouquinho de fruto, mas eu vou podar para dar mais. É uma coisa meio
parece meio ilógica, não, deixa, se está dando fruto, deixa assim, e Jesus disse, não, o Pai, por amar vocês, sabe que vocês podem dar mais frutos ainda, e Ele poda. A ministração, a disciplina, o ensino, ele vai passar por uma poda, constantemente. Aquele que ouve o Evangelho, ele vai ser confrontado, porque não importa onde você leia a palavra, você vai ser constantemente confrontado por ela, porque Ele ama, e Ele disciplina o filho que ama, e Ele poda, inclusive, o sucesso. O pessoal diz, não, cara, mas se está indo tudo bem, Ele não disciplina. Parece que Ele faz acepção de pessoas, e o camarada está indo tudo bem, Ele não disciplina. Não é verdade. Jesus separa, em Lucas, no capítulo 9, diz que Jesus separa os 12, e Ele manda ir em dois, voltar para sua casa e ministrar aos seus, e eles voltam para casa, eles ministram, e eles retornam contando as suas histórias de sucesso, contando as suas histórias também de fracasso, e eles vão contando para Jesus o que aconteceu, os demônios que eles repreenderam, as pessoas que lhe pregaram o Evangelho, as pessoas que aceitaram Cristo como Salvador, e eles vão contando tudo aquilo, e eles estão impressionados, e vai contando a história, e lá pela metade do capítulo, os discípulos se juntam e dizem, Jesus, nós entendemos que funciona, que o Evangelho funciona, a gente pregou, às vezes os demônios ouviam, às vezes não ouviam, mas a gente teve uma experiência impressionante. Jesus, já que nós estamos indo bem, quem entre nós aqui é o maior? Eles estavam aqui subindo, estavam dando fruto, Jesus liberou, vão e dão fruto, e eles começaram, voltaram, então Jesus, quem entre nós aqui é o maior? Jesus disse, cara, vou cortar aqui. Ele pega uma criança, bota e diz, o maior é esse aqui, que quem não for igual a essa criança, vai entrar no reino do céu. Ele corta no ego, ele corta ali, cara, eu vou cortar, porque assim, vocês estão dando galhos demais, e estão achando que é só aparecer, vocês estão achando que o visual é mais importante que o conteúdo, eu vou cortar lá, ele dá no meio, e Lucas e João seguem a conversa, depois de ter levado eles ainda seguem a conversa, e pensaram assim, cara, a gente apanhou naquela ali, não vamos apanhar nessa, vamos mostrar espiritualidade agora. Jesus, tem um povo lá que não te recebeu, que não te ouviu, se tu permitir, a gente ora para cair fogo do céu e acabar com todo mundo, porque a gente é muito espiritual, e não vou aceitar esse negócio de gente que não te aceita. É Jesus de novo. Cara, quando eu achei que estava dando, quando eu achei que eles iam começar a decolar, eles vêm com essas conversas, e Jesus vai lá e corta de novo. Ele diz, não, cara, vocês não estão entendendo, eu não vim para matar, eu não vim para trazer morte, eu vim para trazer vida. E ele começa a cortar de novo aqueles que estavam conectados à videira, que estavam dando frutos, mas que precisavam ser aparados. Por quê? Para que dessem ainda mais frutos. A palavra de Deus, ela é pronunciada para nós, e ela cai lançada, como uma semente lançada em terra, e a própria Bíblia diz que muitos daquelas sementes que caíram de espinhos não deram os seus frutos, não deram frutos. Gálatas fala sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne, e separa os dois, que são distintos ainda. A Bíblia ainda diz em Gálatas que é impossível os frutos da carne conviverem com o fruto do Espírito, são coisas diferentes, são dois mundos distintos. Meu irmão, nós somos conhecidos pelos nossos frutos, nós não somos conhecidos pelo nosso discurso. Nós podemos aparecer inicialmente para o mundo através do nosso discurso, mas nós somos conhecidos pelos nossos frutos, porque os frutos é que permanecem. Os frutos é que contam a história, os frutos é que ficam marcados
na história e na geração. Os frutos é que dizem de fato quem somos. Nós temos uma ideia de nós mesmos, todos nós. Cada um de nós tem uma ideia de nós mesmos. E inclusive nós achamos que nós temos uma imagem. E nós andamos segundo a imagem que nós achamos de nós mesmos. Que nós pensamos que as pessoas acham. Nós temos uma certeza de que é assim que todo mundo me enxerga. Normalmente, não é a realidade. A imagem que nós temos de nós mesmos, comumente, é muito distinta da imagem que os outros têm de nós. Por quê? Porque os outros só enxergam os frutos. Cara, e que dificuldade que nós temos de dar bons frutos. Que dificuldade que nós temos de gerar frutos dignos de arrependimento. Que dificuldade que nós temos. Esses são os mais importantes. Jesus diz, cara, pelos frutos o conhecereis. Meu irmão, não é por nenhum outro motivo, mas pelos frutos. E aí você olha para trás da sua história e você vê um rastro de confusão. Você vê um rastro de destruição. Você vê um rastro de estresse, de conflitos. Você olha para trás e vê os frutos que você foi deixando, que são frutos que não só não agradam a Deus, mas não agradam nem a sua família, nem aos que você convive. Eu sei que muitas pessoas tiveram más experiências de serem ofendidos, de serem maltratados, às vezes até líderes cristãos. O camarada era bom até deixar de ser. O camarada foi bom uma vida inteira, gerou ótimos frutos, quando disse que ia trocar de igreja, ficou ruim. Da noite para o dia ele ficou ruim, não é mais. Cara, mas que interessante, ele não era bom, não é mais, não é bom, não, deixou de ser. Quando? Hoje, porque ele pediu para sair. Digo, não, cara, mas olha os frutos, o camarada... Não interessa mais, eu sei que isso acontece. Eu sei que, infelizmente, isso acontece, mas olha para trás e julga os seus frutos. Não dos outros, julga os seus frutos. Jesus chama os discípulos e diz assim, quem as pessoas dizem que eu sou? Os discípulos falam, cara, uns estão dizendo que tu é o profeta tal, uns estão dizendo que tu é profeta tal. Sei. E quem vocês que andam comigo dizem? O que dizem vocês, aqueles que andam mais próximos, que comem da minha mesa, que enxergam as minhas manias, que andam comigo por aí, que dormem debaixo do mesmo teto? Quem vocês dizem que eu sou? É Cristo, Filho de Deus. É isso. É o que nós estamos vendo há 3 anos andando contigo e é o que nós identificamos. Pelos frutos o conhecereis. Meu irmão, se nós estamos ligados à videira, nós temos que gerar frutos. E se nós estamos gerando os frutos, eu vou te dar a notícia, você vai ser podado para gerar ainda mais fruto. Porque isso é algo positivo. A poda é a recompensa de Deus pelos nossos frutos. É assim que Ele recompensa os que ama, podando os seus discípulos para que eles pudessem se moldar e eles dessem muito mais e deram muito mais. A palavra, a disciplina, a exortação, com o amor, ela vai podando as pessoas para que elas deem ainda mais fruto. Essa é a ideia da poda. Mas se você não está conseguindo gerar frutos, você tem que se questionar se você está ligado à videira. Porque é impossível, segundo a palavra, que aquele que está ligado à videira não dê frutos. Os galhos que não dão frutos são aqueles galhos que não querem estar. Que Jesus diz, cara, então eu vou corta porque ele não quer estar ligado na videira. Porque o que ele está dando, cara, ele não quer estar conectado, é a opção dele não estar conectado.
Não conheço ninguém que planta uma árvore frutífera na sua casa para ter fruto, para fazer o uso do fruto, e ela não dando fruto, permite que ela permaneça lá uma vida inteira. Cara, eu quero muito isso. Eu planto a árvore e ela não dá uma vida inteira e você tem a dó de cortar. Cara, possivelmente você vai cortar, planta outra, plantei errado, plantei na estação, botei o adubo errado, não sei, você vai em informação. Cara, se eu quero muito manga, você vai trabalhar para que esse troço dê manga, é assim que funciona. E nós damos frutos segundo a nossa espécie. Se é conhecer os pais, você olha para os filhos. Você vai dando fruto, aquela história de que fruta nunca cai longe do pé. Cara, às vezes as pessoas olham para os meus filhos, cara, só pode ser teu filho. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Eu fico olhando, cara, pois é um elogio isso ou não, né? Cara, mas só podia ser. Olha, é bem típicozinho teu. É para ser um elogio isso, né? Eu digo, cara, nem pergunto, deixa assim, passa essa aí. Mas não tem como eles serem diferentes, é o que eles enxergam lá em casa. Ontem eu dei um punzinho ali no sofá. A Raquel disse, é assim que os teus filhos vão lembrar de ti? Eu digo, cara, mas tem todo um amor envolvido aqui na família, cara. As mulheres não deixam nem o cara, né? Não é assim, é só com vocês ou lá também? É? Ah, também acontece com vocês, né? O Felipe tem cara que dá uns punzinhos também, né? Cara, mas eles vão ser... Aí o Luca começou a dar uns pum lá, Raquel, tá vendo? Olha aí, né? Tu tá ensinando o guri. Cara, os filhos vão ser muito diferentes da gente, cara, não vão. Então, mas essa é a realidade. Os nossos frutos. Eu vou conhecer pelos frutos. É o que acontece dentro de casa, é o que acontece na sociedade, o que dizem os cônjuges de vocês, o que dizem os amigos, o que dizem os chefes, o que dizem os vizinhos, o que dizem o inquilino, o que dizem aqueles que se relacionam com vocês. Nós não vivemos para mostrar para os outros que nós somos, nós nos conectamos à videira e os nossos frutos falam por nós. A essência é o que brota, o problema não é o que entra, o problema é o que sai do homem e contamina. Isso vai contaminando todo mundo que está ao redor, a gente vai influenciando os que estão ao redor. Meu irmão, se nós tivéssemos uma igreja de fato conectada em Cristo, gerando os frutos da videira verdadeira, você tem noção do que aconteceria numa cidade? Você tem noção de quantos cristãos nós temos nessa cidade? Imagina o impacto que isso ia ter de pessoas gerando frutos do Espírito e impactando todo mundo ao redor. Das crianças serem impactadas em casa, e impactando na escola, e influenciando e gerando frutos do Espírito. É óbvio que nós iríamos impactar muito mais. Nós não precisamos fazer muito esforço, meu irmão, nós temos que estar conectados na videira. E da videira ele brota natural. E ele, quando você começa a dar fruto, ele vai podar você. E se você aceitar a disciplina, aceitar a exortação, aceitar a palavra que é lançada, você vai gerar muito mais fruto para os demais, para a sua família, para aqueles que estão ao seu redor. Essa é a essência do Evangelho. Não tem como você só dar sombra. Jesus passa pela árvore que não dá fruto e ele diz, cara, qual é a função dessa árvore? Nenhuma. Nenhuma. Toda vez que Cristo fala na Bíblia, Ele fala de que nós devemos dar frutos em qualquer área, de que a vida do cristão é uma constante evolução, é um constante progresso. O cristão ele tem que progredir, ele tem que evoluir, ele tem que prosperar em tudo que ele bota a mão. Por quê? Porque se você está ligado à videira, essa é uma consequência de você prosperar em tudo que você faz. Por isso é que quando Ele conta as histórias dos agricultores que ele chamou para trabalhar na vinha, todos eles receberam o seu pago. Quando ele diz que ele deu dons a 3, né, especificamente, e cada um podia multiplicar o seu dom, era isso, todos tinham o resultado do seu dom, à medida que você utilizava, todos nós somos recompensados, a evolução, a progresso, a prosperidade, quando você conecta
com Deus. Esse é o processo natural. Muita gente às vezes reclama de, cara, eu não estou satisfeito na igreja. O pessoal diz, cara, não estou satisfeito. Por quê? Porque o fulano devia ter me ajudado. Eu falei com o ciclano, ele também não me ajudou. O outro, eu queria determinada coisa, ele não respondeu direito. Cara, e ele tem um monte de crítica a respeito de um monte de gente. Ele não gostou dos frutos do monte de gente. E a gente diz, cara, e os teus frutos? Cara, não tem nada ali para mostrar. De gente que fica ao redor querendo comer frutos que saem de todo mundo, mas na realidade, quando você vai mostrar, não tem nada em casa. Cara, esse é o galho que está tentando se conectar na videira, ele só faz sombra, mas ele não dá fruto nenhum. Mas ele quer julgar o fruto de todo mundo, cara. E essa não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é que nós venhamos dar frutos dignos de arrependimento. E esses frutos impactem todos que estão ao nosso redor. É natural, é normal, é necessário que nós venhamos a dar frutos. Se você está ligado à videira, você precisa dar frutos. Se você não está dando frutos dignos de arrependimento, se a sua vida não brota e as pessoas ao seu redor não conseguem identificar os frutos que são oriundos de você, você tem algo errado. Talvez você não esteja conectado à videira. Talvez você goste da videira, você ache bonito a videira, você admira a videira, mas você não conecta, porque quem conecta e dá fruto, ele poda para dar mais fruto ainda. Essa é a essência daquele que vive no Evangelho. E eu desejo sinceramente que nós venhamos a dar frutos. Que essa comunidade entenda que vai ser discipulada, que vai ser ministrada, que vai ser exortada. Por quê? Para que seja podada e que dê frutos, e que dê mais frutos ainda. Quero que você entenda que se você está conectado à videira, você vai ter os desafios, você vai enxergar a manifestação de Deus, você vai ter maximizado os seus dons. Por quê? Porque aquele que dá fruto, ele poda para dar mais fruto ainda. Essa é a essência de estar conectados à videira. Você precisa dar frutos, você irá dar frutos. É lógico que tudo que é saudável vai progredir, vai dar o fruto devido e segundo a sua espécie. Vamos ficar em pé, por favor? Eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Vamos fechar nossos olhos, um minutinho. Pode abrir, eu já tomei água. Papai, obrigado por essa igreja, obrigado por estarmos juntos. Obrigado, papai, porque nós temos a liberdade de ouvir o teu evangelho, de ouvir a tua palavra, pai, e nos alegrarmos com a essência dela. Obrigado pela transparência, pela verdade, pela luz que ela é para o nosso caminho, pela lâmpada que ela é para a nossa vida. Papai, obrigado. Pai, abre os nossos olhos para enxergarmos os frutos da nossa vida, o que nós estamos gerando, o que dizem os outros que nós somos. Pai, o que dizem os outros que nós somos? O que dizem eles na nossa fala, na nossa postura, na nossa atitude, no nosso comportamento? O que dizem os outros, aqueles que consomem os nossos frutos? O que dizem eles? O que dizem eles? Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Pai, cada um de nós tem dons que são maximizados quando conectados à videira. E nós fizemos milagres e maravilhas e prodígios estando conectados em Ti, não de nós mesmos, mas em Ti.
Papai, nós oramos e a cura, e nós oramos a milagres, e nós oramos a salvação, e nós oramos a libertação, mas porque nós estamos conectados em Ti, e por Ti, através de Ti, vindo de Ti, não de nós mesmos. E aí nós reconhecemos que nós só agimos assim e conseguimos tal benefício porque estamos conectados na videira. Não vem de nós mesmos essa capacidade. Papai, nos perdoa porque achamos que vem de nós, nos vangloriamos e nos alegramos dos dons que Tu nos deu, como que sozinhos nós podemos fazer muito mais, e a Tua palavra diz que sozinhos nós não fizemos, que sozinhos nós nada podemos fazer. Por isso, papai, tem misericórdia de nós, para que onde nós colocarmos a nossa mão seja potencializado pela seiva, pela essência que vem da videira, e que nos faz andar mais, ir mais longe, fazer muito mais, experimentar muito mais, viver muito mais. Pai, tem misericórdia da Tua igreja, que acha que talvez pela Sua mão e pelos Seus próprios dons podem fazer muito. Pai, nos ensina a estar conectados à videira e fluir a essência e gerar frutos segundo o que Tu nos ensina, em nome de Jesus. Papai, nós Te amamos e valorizamos a essência que és Tu, Jesus. Vem sobre nós, cuida de cada um de nós, abre os nossos olhos e nos perdoa por estarmos andando no nosso olhar, na nossa força, sabendo que nós nada podemos fazer se não estivermos conectados em Ti. Obrigado, Espírito Santo. Tem misericórdia de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.